Pronto. Pessoal, vocês estão vendo o slide aí, né? Está, no caso, na tela maior, profeta menores, né? Isso, vocês estão vendo, ok. Então, a nossa aula hoje, nós falaremos sobre o profeta Amós, que, na minha opinião, é um dos profetas assim que eu mais gosto, o profeta Obadias e o profeta Jonas, tá bom? Então, vamos começar aqui pelo profeta Amós. O profeta Amós, dos profetas menores, ele é um dos profetas mais estudados, principalmente dentro de um contexto, como eu posso dizer, de justiça social. O pessoal coloca o profeta Amós como sendo aquele profeta dos oprimidos. Por quê? Porque a mensagem no livro do profeta Amós é uma mensagem muito forte contra a opressão, contra o fato das pessoas ricas e poderosas oprimirem os mais fracos, e tudo isso o profeta Amós, por meio dos seus livros, da sua profecia, ele vai denunciar. E como nós fazemos, né, em todos os livros que nós estudamos, nós temos aqui 6 perguntas para responder. O que seria o que é o livro, quem é o autor, quando foi escrito, por quê, a quem foi escrito e onde foi escrito. Então, vamos responder essas perguntas e à medida que nós formos desenvolvendo essas perguntas, com certeza nós vamos discutindo aqui o conteúdo do nosso livro-texto, da Fateza, e acrescentando coisas, curiosidades a mais que nós temos aí em relação ao livro de Amós, ok? Então vamos lá. Quando nós falamos de Amós, do livro Amós, a primeira perguntinha nossa aqui, o que é esse livro? Então, vamos compreendê-lo dentro do contexto dele, tá bom? Amós, ele é um livro que pode ser considerado como um dos grandes tratados de justiça social da literatura universal. Então, por isso que ele, dentro das faculdades e principalmente no mundo acadêmico, tá? O livro de Amós, junto com o livro de Jeremias, é um dos livros mais estudados e mais pesquisados quando o assunto é justiça social. É interessante, por quê? Porque alguns grupos, eles às vezes tomam para si algo que não lhes pertence. E quando nós falamos de justiça social, principalmente dentro do contexto brasileiro, logo as pessoas atrelam essa palavra a movimentos aí mais progressistas, a movimentos voltados mais a certos grupos políticos, e nós, como eu posso dizer para vocês, nós esquecemos que a questão da justiça social é um assunto bíblico, tá bom? Mas qual que é a diferença da justiça social que a Bíblia trata com os tratados de Karl Marx? Apesar que Karl Marx entra muito pouco nisso, mas a teologia da libertação, a teologia da missão integral, é que essas teologias, elas fazem ou elas apontam os problemas do homem apenas da perspectiva antropológica. Então, é o homem para o homem. O profeta Amós, ele vai apontar o seguinte, que os problemas de justiça social que havia na nação de Israel eram oriundos da rebeldia do povo, e que o povo precisava voltar-se para Deus
a fim daqueles problemas serem resolvidos. Então, a justiça social bíblica, ela trata o homem, ela pega o homem e tenta levar o homem para Deus, apontando para Deus. A justiça social das pessoas, dos tratados apenas com viés sociológico, seja tanto de um lado mais progressista ou mais conservador, às vezes aponta o problema da justiça social do homem para o homem, como se o homem fosse capaz de resolver todos os problemas seus, né? E assim, nós sabemos que nem tudo é um pecado específico, mas o grande problema do homem é o pecado. O homem é caído. A nossa sociedade é uma sociedade caída. Por isso que entra governo, sai governo e não resolve os problemas sociais da nossa nação. Por quê? Porque é um tratado ou um pensamento de justiça social pautado apenas no homem, é antropológico. E se nós quisermos resolver os problemas dos homens, da nossa sociedade, nós precisamos compreender uma coisa: nós precisamos voltar-nos para Deus, né? É engraçado que quando ainda falando desse primeiro ponto do livro de Amós, muitos homens começaram bem, né? As pessoas às vezes querem discutir, sei lá, progressismo, conservadorismo aí com base, e sem entrar em detalhes políticos, mas com base em Lula e Bolsonaro, mas houve pessoas muito mais inteligentes que os dois aí discutindo essas temáticas. Mas, Sérgio, por que que deu errado? Por que que não foi para frente? Porque eles discutiam os problemas da sociedade a partir do viés antropológico apenas do homem para o homem. E o homem para o homem não consegue resolver os problemas. Então, o livro de Amós, ele é um dos grandes tratados de justiça social da literatura universal, por assim dizer, mas, além disso, ele também é visto como um importante manual de teologia. O que isso aponta? Que ele não aponta apenas o problema, mas ele também traz a solução, que seria Deus. Seu conteúdo é tanto atual quanto oportuno para a igreja moderna. Por quê? Que o conteúdo de Amós é um livro que foi escrito lá no século 8, antes de Cristo. Ele é tão importante e atual para a igreja, porque ele denuncia os pecados de opressão e injustiça. Então, assim, o cristão, e essa aula, irmãos, é uma aula para quem tem maturidade, tá bom? Porque em todo tempo, até nós sairmos aqui de Amós, nós vamos usar essa nomenclatura, porque é o que eu sempre falo, eu gosto de trazer aula para os nossos dias. Então vamos lá. Um cristão, seja ele de esquerda ou de direita, né? Vamos usar essa nomenclatura. Ele não pode, em hipótese alguma, compactuar com o pecado de opressão e injustiça. Ontem e hoje, se comemora a questão do memorial contra a ditadura militar, não é? É bem interessante, eu não assisti, até porque eu tenho certa dificuldade em assistir filmes, geralmente eu durmo, mas o pessoal foi no cinema e assistiu um filme aí brasileiro que ganhou até um Oscar como o melhor filme. Eu fui ler a crítica, eu prefiro sempre ler do que assistir. E aquilo foi uma história real. Os militares entraram na casa daquele homem, o mataram, seu corpo não foi encontrado. A igreja, seja você de direita, vamos dizer assim, você não pode concordar com isso, né? Ah, mas ele era, vamos dizer assim, ele era um comunista, ele era aquilo. Mas eu, como cristão, não posso, em hipótese alguma, concordar com a opressão e com a injustiça. Aquele homem ali do filme, ele foi condenado sem o devido processo legal, sem ser apresentado provas. Mas aí agora vai bater nos crentes, porque aí talvez se tem alguém aqui no grupo mais progressista, tá falando, olha o professor, glória a Deus. Mas o cristão progressista, ele também não pode compactuar com as injustiças que nós estamos vendo agora, por exemplo, em relação a algumas pessoas do 8 de janeiro.
uma pessoa pegar 15 anos de cadeia porque pintou uma estátua de batom, sendo que há traficantes que são livres, traficantes que mataram pessoas. Ah, mas bem feito, não é do meu partido, não é da minha ideologia. Meus irmãos, quando o assunto é opressão, é justiça, o cristão tem que ter um lado. E qual que é o lado? Da Bíblia. E a Bíblia condena o pecado. A Bíblia vai, inclusive, em Amós, vai chamar de pecado da opressão e injustiça. Você ser um opressor e você ser injusto e compactuar com isso é pecado. A aula já começou bem pesada, né? Bem boa. Como eu sempre falo lá na turma de segunda, a aula começou boa. Os profetas menores, eles são mestres, muito usados por Deus nessa questão. Uma outra questão que o livro do profeta Amós denuncia é a idolatria e a religiosidade meramente formal do povo israelita. Não precisamos nem falar, né? Em Oséias nós estudamos muito disso. Deus, em todo o tempo, denunciando o povo. Por quê? Porque o povo estava numa condição de falsa religiosidade. Em Jeremias estudamos principalmente isso, quando Jeremias vai à porta do templo no capítulo 7, denuncia aquele falso culto apenas religioso, e acima de tudo, eram a idolatria, né? Não precisa nem falar, porque Amós, daqui a pouco veremos, ele está dentro de um contexto do Jeroboão. O Jeroboão, não satisfeito em participar da divisão ali do reino, o que esse camarada ele faz, o Jeroboão II, né? Ele vai pegar e vai colocar um ídolo, ele vai promover a idolatria. Então, nós vemos o seguinte, que esses são alguns pontos. Esse livro revela a soberania de Deus na história das nações, assim como nos fenômenos da natureza. Por quê? Porque daqui a pouco veremos que o profeta Amós, ele vai trazer muito uma mensagem de que Deus controla os fenômenos naturais para castigar o seu povo. Sua palavra é forte, mas seu coração sente profunda compaixão pelos impenitentes. Isso é uma coisa muito interessante nos profetas, por quê? Os profetas não eram só chamados para falar, mas eles também eram chamados para sentir as emoções, os desejos e o que Deus estava sentindo em relação ao povo, entendeu? Então nós vemos Oséias casando-se com uma meretriz. Na aula passada, nós vemos Joel, ele profetizando ali um dia do Senhor e sentindo o dia do Senhor, e Amós não é diferente, ele tem uma palavra muito dura, mas tudo aquilo é regado com o amor, com o sentimento do Senhor, né? Sua mensagem é repleta de esperança. Por fim, ele alerta para a necessidade do preparo para o encontro com Deus. Então, esse é o livro do profeta Amós. Agora, quem foi Amós? Vamos entender quem foi Amós. Uma vez compreendido o livro, fica fácil entender o ministério de Amós à luz de quem foi Amós. Amós era pastor de ovelhas e agricultor. Isso ele vai deixar bem claro lá no capítulo 7, versículo 14 e 15, né, quando ele fala: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Então, Amós, eu acho isso sensacional, por quê? Porque nós vemos que Deus ele tem um chamado para todos. Não importa se você é boiadeiro, né? Se você é dona de casa, se você é doméstica, se você é mecânico, Deus, tendo uma chamada na sua vida, tenha certeza que essa chamada se cumprirá. Eu sempre falo de mim mesmo. Antes de eu me casar, eu lembro, eu tinha ali por volta dos meus 20 anos e tal, até antes de eu namorar.
Eu recebia muitos convites para pregar. Quando solteiro, eu pregava bastante, direto, né? Depois você casa e você entende que é a hora de você cooperar um pouco com a igreja local. Minha esposa, graças a Deus, não atrapalha nada nisso, não é isso que eu estou falando, mas quando eu casei, eu entendi que agora eu tinha que começar a compreender qual era o que Deus tinha para mim dentro da minha igreja local. Mas antes de eu me casar, eu pregava bastante. Até cheguei a viajar, enfim. E uma vez eu não esqueço que um pastor de um ministério grande, uma Assembleia de Deus grande aqui em Santo André, eu fui pregar no congresso, aí preguei em 2, 3 congressos consecutivos do mesmo ministério, e eu não esqueço que o pastor falou assim, você congrega onde? Eu falei, lá no clube de campo. E ele falou assim para mim, falou, rapaz, você tem um talento, não sei o quê, vem para cá, aqui ó, uma igreja grande, eu te consagro na época evangelista, né? A gente te dá um salário aí, você fica livre para você conseguir desenvolver o seu ministério. Pessoal, olha, sendo bem sincero, talvez outro jovem isso encheria os olhos, mas no meu caso não encheu. E eu lembro que respeitosamente eu respondi ao irmão, falei, olha meu irmão, obrigado pela oportunidade, pelo reconhecimento, mas se Deus quiser me encontrar, Ele sabe aonde eu congrego e aonde eu moro. E é lá no clube de campo que o Senhor vai fazer e vai me encontrar. Irmãos, passou alguns anos, a minha questão de 1 ano e meio, eu comecei a namorar com a que hoje é minha esposa. Juntos começamos a trabalhar no departamento de ensino aqui do nosso ministério. Estou até hoje, entendeu? E olha que interessante, eu não esqueço que o irmão, que ele era coordenador junto com a minha sogra, ele veio assistir uma aula no domingo. E por coincidência, aquela aula no domingo da IBD fui eu que dei. Terminou a aula, ele falou assim, você é o genro da Maria dos Reis, né? Eu falei, sim, sou eu. E ele pegou e falou assim, então, sábado, como que é o seu sábado? Na época era livre? Eu falei, é livre. Ele falou, você consegue ir sábado que vem lá na sede? Eu falei, consigo. Quando chego lá, ele me chamou para conversar com o coordenador do ensino do campo, que é o pastor Paulinho, e aí ele pegou e falou, nós queremos que você venha integrar o nosso departamento de EBD, de preparação de professores, enfim. E ali o Senhor começou a abrir grandes portas para mim. Mas veja só, irmãos, eu não precisei me aventurar, eu não precisei ficar entregando cartãozinho, não precisei ficar fazendo marketing. O Senhor sabia aonde eu estou. E eu quero dizer aqui, nós estamos com 30 alunos, né? 29 pessoas aqui. O Senhor sabe onde você está. Se o Senhor tem um chamado na sua vida, você pode ser boiadeiro, tá lá cultivando. Fala para mim, tem uma profissão que fica mais isolada do que boiadeiro? Tem alguém aqui que foi já da roça, que é boiadeiro, já foi boiadeiro? Ou que cresceu, o pai de repente foi, né? Não existe uma profissão mais solitária do que essa, mais isolada. Mas o Senhor foi lá, encontrou Amós e o usou. E outra coisa, Amós não tinha nem pedigree, como diz o povo, né? Amós fala, eu nem filho de profeta era. Irmãos, eu vejo por mim, eu sempre falo, não sou filho de pastor, na minha família não há nenhum obreiro renomado internacional, então aonde por misericórdia tenho chegado é porque o Senhor tem me levado. E eu falo para todo mundo, por testemunho próprio, se o Senhor prometeu te usar, te colocar em certos lugares, o Senhor é fiel para cumprir. Então, não precisa ficar correndo, ficar fazendo marketing pessoal, ficar falando que faz isso, aquilo, porque o próprio Deus conhece quem você é. Então, Amós era um agricultor. Ele morava em Tecoa, né? E Tecoa, conforme está até aí no nosso livro-texto, era uma aldeia situada a cerca de 9 quilômetros ao sul do Belém. Foi um dos lugares fortificados por Roboão para a proteção de Jerusalém. Essa questão de Tecoa é bem interessante, por quê? Porque Tecoa está em vários momentos
ali da passagem bíblica, né? Mais tarde, nós vemos que os tecoaitas ajudaram na construção dos muros de Jerusalém, conforme Neemias 3, 5, 27. Então, Tecoa foi um lugar bem influente, um lugar bem conhecido. Talvez a própria cidade também venha refletir um pouco do caráter robusto de Amós, né? E ajuda-nos a compreender um pouco da sua mensagem e também nos ajuda a interpretar a sua mensagem, como eu posso dizer, essa ênfase na justiça social, né? Por quê? Porque Tecoa era um povo, vamos dizer assim, não estava nos grandes centros da cidade, era um povo agrícola, por assim dizer, e o profeta Amós compreendia muito bem o que era viver à margem, vamos dizer assim, da monarquia de Israel, tá bom? Então, ele viveu e trabalhou como pastor nessa região, que era montanhosa, pedregosa, austera, pouco habitada ao sul de Belém. E nós podemos ver também o seguinte, que ele vai dizer o seguinte, que ele não era nem profeta e nem filho de profeta, mostrando mais uma vez que ele não fazia parte ali da elite. Tecoa ficava mais ou menos 16 quilômetros de Jerusalém, então é um lugar consideravelmente longe de Jerusalém. Ele não fazia parte de nenhum grupo profético de sua época, mas tinha absoluta convicção de seu chamado. O significado do seu nome não é muito claro. Alguns estudiosos definem como carregador de fardos. Talvez justifique também a sua profissão. Por quê? Porque o profeta Amós ele foi chamado por Deus para carregar um fardo. Qual fardo? Denunciar durante o tempo do rei Uzias, que era rei do sul, e durante Jeroboão, que era o rei do reino do norte, as injustiças que ali aconteciam. Né? Então, além das informações contidas em seu livro, nós temos poucos detalhes sobre a vida pessoal de Amós. Alguns teólogos sustentam que ele levou adiante a obra de Elias e Eliseu. Então, tem uma linha teológica que define que foi Amós quem levou adiante o ministério tanto de Elias como de Eliseu. Mas isso não temos nenhuma informação, tá bom? Quando? Quando é que esse livro foi escrito? A data da mensagem de Amós apresenta clara e evidente no próprio livro. Olha que interessante. 2 anos antes do terremoto, ao qual se seguiu um eclipse solar. Isso está lá em Amós, capítulo 8, do versículo 8 ao 10. Vamos ler? Amós, capítulo 8, versículo 8 a 10. Vocês podem anotar isso porque é muito interessante. Você vê que o próprio livro de Amós vem trazer história, né? Não estremecerá a terra por causa disso? Não chorará todo aquele que nela habita? Certamente toda esta terra se levantará como o Nilo. Será agitada e diminuirá como o Nilo do Egito. Naquele dia, diz o Senhor Deus, farei com que o sol se ponha ao meio-dia, cobrirei a terra com trevas em pleno dia. Transformarei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentos. Farei com que todos vistam panos de saco e rapem a cabeça. Farei com que isso seja como luto por um filho único e o seu fim como dia de amarguras. Então, o que esse texto ele vai nos mostrar? E é muito, muito interessante. Ele vai nos mostrar que o livro do profeta Amós, ele pode ser considerado aí como dentro de um espaço e tempo mais ou menos
de 760 a 765. Bom, por que isso? Porque os astrônomos asseguram que esse eclipse profetizado por Amós ocorreu em 15 de junho de 763 a.C. e, portanto, a profecia sobre Israel proferida 2 anos antes ocorreu em 765 a.C. Pode anotar isso, que isso é uma informação bem interessante para nós compreendermos o livro de Amós. Apesar que está até aqui na página de vocês, né? Que esse terremoto, inclusive o próprio Zacarias, lá em Zacarias 14:5, ele vai registrar, ele vai colocar que esse terremoto foi um castigo de Deus para com a nação rebelde do livro de Israel. Então ele profetizou durante o período mais próspero dos reinos do norte e do sul. Uzias reinava em Judá e Jeroboão II em Israel. Isso é bem interessante, por quê? Porque nós, às vezes, temos o hábito de atrelar a vida de riqueza ao sinal da bênção de Deus, não é verdade? Não, a pessoa é rica, Deus está com ela. Note que Israel, no tempo de Amós, estava vivendo o seu melhor período, por assim dizer. E nem por isso Deus estava contente com aquele povo. Mas, pelo contrário, nós vemos Deus bem irado, bem irritado com esse povo, a ponto de trazer catástrofes ali, como esse eclipse, que foi um sinal, né, para o povo de Israel, e também esse terremoto que o profeta Zacarias, no seu capítulo 14, versículo 5, né, ou seja, cerca de 270 anos depois, ele registra esse terremoto como sendo um castigo de Deus, tá bom? Então, só para nós concluirmos aqui essa questão, então Amós ele profetiza nos tempos de Uzias e Jeroboão II, que foram 2 reis que reinaram entre 779 a 743 a.C., e foi dentro desse período que Amós profetizou. Calcula-se aí que entre 760 a 747. A situação interna era isso, havia ali uma teologia da prosperidade. Não, se estamos prósperos é porque Deus está conosco. É aquela coisa que nós vemos hoje, né? Nós sempre parece que esses profetas estavam vivendo nos nossos dias. Por quê? Porque o povo está numa situação pecaminosa, mas tem sempre alguém lá dizendo, ó, Deus está com você, você pode ir, porque não vai acontecer nada, enfim. Só que nós vemos o seguinte, que Deus estava bem satisfeito com a nação de Israel. E olha que interessante, às vezes nós achamos que o que desagrada a Deus é apenas a idolatria, o adultério, coisa do tipo. Essas coisas entristecem Deus de fato. Mas no caso aqui do profeta, do contexto do profeta Amós, a situação estava tão feia, principalmente por causa da opressão dos ricos sobre o pobre. Irmão, volto a repetir, como servos de Deus, não podemos ser adeptos de nenhum tipo de opressão. Nenhum tipo de opressão tem que fazer parte da nossa natureza, entendeu? Nós sempre temos que ser adeptos e sempre procurar, como eu posso dizer, concordar e estar com o bem. Não é em Hebreus que fala, buscai a paz com todos. O cristão, ele sempre tem que ter o sentimento de paz. Ele não pode ser aquele crente revolucionário ou crente sargento. Não, o cristão, ele tem um manual, e esse manual são as escrituras, tá bom? O livro de Amós, ele também é dividido em 3 partes.
A primeira parte é uma introdução, capítulo 1 a 2. Depois os discursos e visões, do capítulo 3 ao 9. E depois as promessas, do capítulo 9 até em diante. Capítulo 9, versículo 8, em diante, que vai trazer ali para nós vamos dizer assim, as promessas de restauração. Então, só passando aqui rapidamente, aí na introdução nós vemos primeiro Deus ele mostrando para nós qual era a sua principal missão, que era proclamar a mensagem do Senhor ao povo de Israel, ou seja, ao reino do norte. Porém, olha que interessante, as profecias ou os oráculos de Amós foram dirigidos contra outras nações, Damasco, Filístia, Tiro, Edom, Amonita e Moabe. Ou seja, Deus ele estava com a sua paciência, por assim dizer, vamos usar uma linguagem humana, já no limite por causa da conduta vergonhosa e opressora dessas nações, tá bom? Agora vamos entender o porquê do livro e depois nós já vamos fazer algumas considerações a partir do próprio texto 2 do nosso livro-texto. Então, porquê do livro? Judá e Israel desfrutavam de um período de paz e prosperidade. Aí você fala, poxa vida, tá tudo indo bem, ministério bem, entrando dinheiro, povo rico. Tinha necessidade de Amós aparecer na história com uma mensagem tão dura, uma mensagem tão, como eu posso dizer assim, uma mensagem tão pesada, né? Essa é a pergunta que fica para nós. Tem necessidade? Sim, tem necessidade, sim. E qual que foi essa necessidade? Porque, primeiro, aquela prosperidade, ela vinha por meio da corrupção social e religiosa. Meu irmão, nós temos que compreender isso. A igreja brasileira, ela vive esse hábito de achar o seguinte: está próspero, os inimigos estão derrotados, a igreja está crescendo, o ministério expandindo, está tudo bem. Nós sempre precisamos fazer o que Paulo falou, nos examinar a cada dia. Isso é todos, no geral, viu? Não é porque as coisas estão indo de bem para mim que eu não preciso me examinar. Eu preciso. Por quê? Porque se Judá e Israel verificasse um pouquinho, analisasse um pouquinho a sua situação, eles veriam o seguinte, que aquela prosperidade material, aquela paz, era oriunda de corrupção social e religiosa. A corrupção aqui, irmãos, em Israel chegou no nível que não era só social. O que é a corrupção social? A corrupção social é quando eu vou roubar, por exemplo, do pobre, ou eu coloco imposto para eu construir minha casa, para eu roubar mais. Isso não acontece mais hoje, né, irmãos? Hoje não existe mais corrupção social, né? Isso eu falo no geral, né? Não existe. A corrupção religiosa, ela é aquela corrupção que envolve literalmente, irmãos, literalmente, usurpar a igreja para si. E a igreja não é de homem, irmão, a igreja não é minha. Eu sei que aqui no grupo tem pastores e eles sabem disso, que a igreja não são deles. A igreja tem um dono, e o dono é Jesus. Entendeu? Então, o livro do profeta Amós, a primeira vez que eu li esse livro, eu era adolescente. E eu me identifiquei, irmãos, por quê? Porque primeiro o contexto que eu morava, que eu cresci, eu fui criado, eu via muitas injustiças social, muita corrupção social, e é o pior, porque em Israel aqui não era só o rico que oprimia o pobre,
Mas tinha um pobre que oprimia o pobre. Você já viu isso? O pobre oprimindo o próprio pobre? Irmãos, é possível. É possível. Nós vemos isso como? Se você for em algumas comunidades, infelizmente, as drogas, prostituição, aí você vai ver, você acha que é alguém rico, é alguém lá de dentro mesmo que está oprimindo o povo para ganhar algum benefício, entendeu? E a corrupção religiosa é quando eu vou usurpando aquilo que não é meu, é o que Jesus fez. Ele falou, né? Vocês estão transformando a casa do meu pai num lugar de comércio, não é? Essa semana, não sei quem acompanha, e assim, irmãos, eu fico muito triste com isso, tá? Uma pregadora famosa aí, a prefeitura deu 90 mil para ela ir lá pregar. Irmãos, isso não pode, é crime. E aí eu estava lendo e vendo alguns comentários que isso daí não pode, não tem nada que justifique, entendeu? Ah, mas está dentro da lei, mas justifica eu dar 90 mil para uma pessoa ir lá pregar 1h30? Falando de 90 mil, irmãos. Estou falando de 20 mil, 10 mil, que eu já acho um absurdo, 5 mil, 90 mil. Mas assim, isso acontece desde a época de Israel, então não é algo só de hoje, né? A vida fácil causava debilidade moral e espiritual ao povo, né? Amós foi chamado para denunciar a depravação moral e a idolatria. A adoração a Baal fora incorporada ao culto de Israel e a prostituição fazia parte dos rituais, né? Violência. Olha o perfil da sociedade de Israel. E observação, meus irmãos, eu estou falando de povo de Deus, tá? Israel não era uma nação pagã. Se fosse hoje, isso daqui estaria acontecendo dentro da igreja. E você fala, será? Meu irmão, eu não sei o que acontece no alto escalão, nas mesas dos alto escalão, mas olha que interessante. Olha o perfil diagnóstico da sociedade que Amós está se dirigindo. Violência. Violência, não precisamos nem falar, né? Infelizmente, triste, de forma triste, irmãos, eu acompanho isso. Um pastor foi preso, ele mandava matar quem saía da igreja dele. Já pensou? Saiu da fateza, eu vou mandar ir atrás, viu? Vou marcar o rosto de cada um aqui, saiu da fateza, vou começar a ir atrás. Chega a ser absurdo, né? Violência, sensualidade, consumo abusivo de bebidas alcoólicas e orgias no culto ao Senhor. Isso era o perfil do povo de Deus, tá? Amós não está profetizando para os ímpios. Ele está dando o perfil do povo de Deus. Essas coisas não acontecem mais hoje, né, irmãos? Será? A degradação se transformou em injustiça social. Por quê? Porque a monarquia de Israel precisava sustentar o seu luxo. E desde que história, vocês estão diante de alguém, irmão, que fez história. Eu sou tutor de história no Senac, então diariamente eu estou tendo contato com livros de história, professores de história, discutindo história. E desde que história é história, sempre foi assim. Quando quem está em cima luxa demais, pode ter certeza, irmão, que não é ele que mantém. É a base da pirâmide. É quem está embaixo que mantém. Isso não acontece mais hoje, né, irmãos? Hoje não existe mais isso. Não é verdade? Então veja só, a degradação se transformou em justiça social. Por quê? Para a monarquia manter o seu luxo, foi necessário explorar os pobres.
foi necessário explorar o povo. E olha que interessante, meu irmão. Se você voltar anos atrás da história do período de Jeroboão II, que é o período que Amós está inserido, por que o povo rompeu com Roboão? Porque Roboão ele falou o seguinte: se meu pai cobrou, vamos parafrasear, 10 mil, eu vou cobrar 1 milhão de imposto. Se o meu pai castigou assim, eu vou castigar dobrado. O povo olhou e falou: não, não queremos mais pagar imposto e não queremos mais sustentar o trono de Davi. Não foi isso que aconteceu? Se você ler lá em Reis, você vai ver que aconteceu isso. Não queremos mais sustentar a casa de Davi, o trono de Davi está muito pesado para nós. Mas aí o povo sai de uma opressão com uma promessa de que não haveria mais opressão, e no final está aqui o povo sendo oprimido novamente. A justiça era vendida a quem tivesse mais recursos para subornar. Irmãos, Amós vai... Olha, se Amós fosse vivo hoje, né, irmã Cida? Eu acho que ele não ia pregar muito, não ia ter muita chance nos nossos púlpitos não, viu? Porque, ó, ele profetiza contra os ricos, ele profetiza contra os reis, ele profetiza contra os pobres que vão oprimir os pobres, e ele vai profetizar contra os juízes que estão aceitando suborno. Entendeu? Que estão aceitando suborno. Amós proclama que os juízos divinos estão à porta de todos esses grupos. Meus irmãos, você pode ter certeza, toda injustiça feita nessa terra, um dia Deus trará juízo. Nós vemos aí nos noticiários, cada vez mais a injustiça tomando conta do nosso país. Talvez na nossa igreja local, às vezes nós vemos coisas que nos causam indignação. Mas tenha certeza, meu irmão, um dia o juízo de Deus há de alcançar essas pessoas, porque o juízo está à porta. A quem foi dirigido a mensagem? Olha só, irmão, nós estamos quase 1 hora aqui de aula e nós só estamos trazendo o panorama do livro de Amós. Eu deixei a liçãozinha de casa para vocês lerem Amós. Dá um joinha aí quem leu Amós. Ó, teve gente que fez a lição de casa aí. Liçãozinha de casa para quem não leu hoje. Leia o livro de Amós. Vocês vão se apaixonar por esse profeta como eu. E olha que a mensagem dele é dura para todos nós. A quem foi dirigido? Amós foi chamado por Deus para profetizar especialmente no Reino do Norte, onde a idolatria e as injustiças sociais se espalhavam por todo o país. Ele profetizou contra Israel e teve uma visão da deportação iminente do povo israelita. Aí qual foi o resultado? Bateram palma para Amós? Deram cargo para Amós? Assalariaram Amós e falaram: ô Amós, fica aqui conosco que a sua mensagem é linda e maravilhosa? Não. Amós foi acusado de conspiração contra o rei Jeroboão II, ameaçado por Amazias, sumo sacerdote em Betel. Ou seja, o povo, em outras palavras, quem que é esse boiadeiro aí que apareceu falando aí de forma rude? Manda esse homem embora, esse homem é um conspirador. Nós estamos bem, a nação está próspera, está tudo dando certo. E esse cara vem dizer que Deus vai trazer juízo para nós, né? É duro para nós, né, irmãos, escutar a mensagem do Senhor como ela é. Onde foi escrito? Embora Judá fosse sua terra natal, Amós desenvolveu seu ministério profético em Israel. Amós deixa claro não ser membro da classe profética e admite que Deus o compeliu a se tornar porta-voz de sua mensagem. Após cumprir sua missão em Israel, Amós retornou a Judá e nada mais se sabe sobre
ele depois disso. Então, esse é o panorama do nosso livro de Amós. Vamos falar aqui de alguns capítulos que o nosso livro-texto traz, e tem algumas coisas importantes. Mas antes eu gostaria de saber, os irmãos têm alguma pergunta? Eu posso continuar? Posso continuar? Legal, então vamos continuar aqui. Capítulo 1, do versículos 3. Fala, irmão William. Não, irmão Sérgio, eu só ia colocar o joinha, mas eu errei aqui. Tá certo, tranquilo. Então vamos lá, então. Vamos analisar alguns capítulos aqui. Então, o nosso texto 2, ele vai falar sobre os juízos de Deus contra diversas nações. O capítulo 1 de Amós, até o capítulo 2, versículo 3, vai falar sobre o juízo de Deus sobre várias nações. E é interessante que no próprio versículo 1 já fala um pouco de quem era Amós. Palavra de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, sobre o que viu a respeito de Israel, 2 anos antes do terremoto no reinado de Uzias. Olha, essa informação é importante, viu, irmãos? Então veja só que Amós, ele faz questão de nos dar um panorama, dizendo quando foi que o ministério dele aconteceu. Então, aconteceu 2 anos antes de um terremoto, como já falamos na introdução, que aconteceu no reinado de Uzias, e que 270 anos depois, Zacarias vai dizer que foi por juízo de Deus. Então, o livro é introduzido pela frase palavra de Amós, ok? Amós proclamou as revelações de Deus, mas o texto não indica que ele tenha sido escritor do livro. Esse é um outro ponto interessante, né? Então, o autor, a profecia foi de Amós, agora o escritor não sabemos, né? Visto que a linguagem utilizada tem um estilo bastante apurado. E Amós, por ser um boiadeiro, ser um homem do campo, provavelmente não teria essa mesma, vamos dizer assim, essa mesma cultura, ou esse mesmo, como diz hoje em dia, né, esses soft skills sobre como escrever esse livro. Então, quer tenha sido produção literária de Amós, ou quer não, a importância do livro reside no seu conteúdo, que preserva a mensagem do profeta. Por isso é chamado de livro de Amós. Quer ele escreveu ou não, isso não tira a autoria. Ele foi o autor, mesmo que tenha ditado e alguém tenha escrito sobre esse livro, tá bom? Quais são as nações que ele vai denunciar? Ele vai primeiro denunciar Damasco, ou a Síria. O pecado de Damasco foi trilhar Gileade, isto é, tratar as pessoas como se fossem coisas. Irmãos, hoje ninguém é tratado como coisa, né? Somos tratados como seres humanos, é isso, né? Todo mundo é tratado na sua dignidade. Irmãos, Amós é um livraço e ele trata da justiça social global e universal. Então, a primeira coisa que ele vai denunciar é: o povo, os poderosos estão tratando o povo como coisa, né? É impossível, irmãos, não ler Amós, não ensinar Amós e não fazer uma aplicação política dos nossos dias. Desculpa, volto a dizer, lá no começo da aula, a aula de hoje é uma aula para gente madura, porque diante de Amós, a justiça social de Amós não tem esquerda e direita. A justiça social de Amós aponta para Deus. E o Criador, irmãos, ele quer que todos tenham dignidade. E nós, muitas das vezes, nas nossas ideologias, nós tratamos as pessoas como coisa. Veja só, o mesmo grupo que pede, que chora e que pede respeito pelos presos da ditadura, e volta a dizer, tem que sim que respeitar, irmãos. Nós temos que ser contra qualquer tipo de injustiça. Teve pessoas que morreram
foram presas injustamente, sem o processo, devido ao processo legal. São essas pessoas que estão comemorando a mulher que pegou 14 anos de prisão por pintar uma estátua. Entendeu? E são essas mesmas pessoas que, quando um traficante que matou, e matou não só uma, mas muitas pessoas, e destruiu muitas famílias porque vende entorpecente, sai pelas portas da frente de um tribunal superior, essas pessoas nem se importam. Mas o porquê disso, Sérgio? Porque as pessoas são tratadas como coisa. Entendeu? E nós, como ministro das palavras, da palavra de Deus, também tratamos as pessoas como coisas. Quer ver um exemplo? Quando, por exemplo, eu não respeito os meus irmãos. Eu vou pregar e desculpa, eu baixo aquela mensagem do Google lá, fast food, e falo para os irmãos sem nenhum respeito, sabe? Meus irmãos, vocês, todos nós temos que ser tratados como pessoas e não como coisas. Mas vamos continuar. A segunda nação, do capítulo 1, versículo 6 a 8, é a nação de Gaza. E qual que foi o pecado de Gaza? Né? O pecado de Gaza foi seu amor incontido ao lucro fácil. E como foi que esse lucro fácil veio? Por meio do tráfico de escravos. Meus irmãos, não precisa nem falar, o Brasil tem uma mancha, né? Eu acho que se tem duas nações que têm uma mancha histórica aí quanto à escravidão, é o Brasil e os Estados Unidos. E, vez ou outra, essa cultura da escravidão ainda está no nosso meio. Eu não falo nem escravidão de cor, viu? Quando você, se tem alguém aqui que é chefe, que é patrão, empresário, trata o seu funcionário mal, não dá dignidade para o seu funcionário. A Torá, ela tem uma coisa interessante, que quando Deus estabelece nos 10 mandamentos o sábado como descanso, pessoas acham que Deus deu aquilo porque o povo viveu 400 anos como escravo. Escravo tem folga? Escravo tem 13º, tem cesta básica? Deus queria que o povo compreendesse que você trabalha 6 dias, descansa 1. Esse 1 é para você ficar com a sua família. Então, assim, meu irmão, até nas nossas relações trabalhistas, elas não podem ser abusivas, né? Mas vamos continuar. Capítulo 1, versículo 9 a 10, vai falar do pecado de Tiro. E qual foi o principal pecado de Tiro? Sua falta de humanidade e o seu comércio brutal, negociando escravos. Então, tanto Gaza como Tiro, eles tinham como pecados principais a falta de respeito com o ser humano e a questão da escravidão. Veja só, uma vez eu estava escutando um debate e foi um sociólogo e um pastor, o Tyson. E aquele sociólogo falou, mas a Bíblia é um livro fundamentalista. Você já deve ter escutado essas besteiras que tem por aí. Né? A Bíblia não fala contra escravidão, não fala contra isso, contra aquilo. Eu não esqueço que o Tyson falou, quem disse que não fala? A Bíblia fala. É que o homem é tão mau que mesmo eles escutando lá da boca do próprio Deus, não quis escutar. Então, meu irmão, o dia que falarem para você, a Bíblia não fala contra escravidão, tá aqui, ó, o texto de Amós. Os pecados de Gaza e de Tiro foram a escravidão, não respeito à humanidade. Meu irmão, e se tem uma coisa que desagrada e deixa Deus irado, é quando a humanidade, quando a dignidade de uma pessoa não é respeitada. Entendeu? É por isso que nós devemos, enquanto igreja, respeitar e procurar vindicar e restaurar a humanidade das pessoas sempre que necessário. Então, você vai visitar um drogado? Opa, o drogado precisa só de oração? Não.
ele precisa de uma clínica, de tratamento, né? E nesse ponto as igrejas falham, nós falhamos. Não era para as igrejas ter clínicas aí de reabilitação, mas não é essa reabilitação de um mês, irmão, porque um mês não limpa a pessoa que está ali drogada no vício, às vezes 20, 30 anos. Entendeu? A igreja gasta com tantas coisas às vezes e ela esquece de tratar, de gastar com aquilo que é primordial para Deus, que é a humanidade, que é a dignidade do homem. Entendeu? Então, irmãos, eu fico muito feliz quando eu vejo numa escola dominical dando pão para as crianças, entendeu? Quando eu vejo irmãos de forma responsável, tá? Porque também não podemos alimentar a pobreza e a miséria, no sentido de que, vou citar, por exemplo, aqui Santo André. Santo André tem um dos melhores sistemas de apoio a moradores de rua. Mas por que que tem muitos moradores de rua, principalmente no centro? Porque eles não querem, às vezes, ficar dentro do albergue com as regras e tal. Então, não, desculpa, nesse caso, eu indo lá e dando um alimento, eu estou cooperando com aquela situação degradante daquela pessoa. Entendeu? Agora, se é um contexto onde não tem um apoio do Estado, onde não tem um apoio e tal, aí a igreja tem que entrar. Mas, Sérgio, eu vou abandonar? Não. Eu acho que a igreja tem que ir lá levar instrução. Olha, vamos lá, vamos pro. Tenta ir lá para a moradia que a prefeitura te dá, tenta se reabilitar, enfim, a igreja ela precisa ser inteligente na hora de tratar dessas questões sociais. Mas vamos continuar aqui. As outras nações que vai falar é a nação de Edom. Qual foi o grande pecado de Edom? O ódio. O ódio pelo seu semelhante. Hoje não tem ódio mais, né, irmãos? Entre pessoas, né? Isso fala diretamente. Aqui, claro que está falando de um ódio entre nações, porque Edom, ele, no caso Esaú, odiou seu irmão, né? E o ódio de Esaú passou para os seus descendentes, a ponto de Edom odiar os israelitas. Aqui fala de guerra entre as nações. E assim, meu irmão, a igreja não pode, em hipótese alguma, ficar favorável a guerras. Eu sempre cito o grande mártir da Segunda Guerra Mundial, que foi o Bonhoeffer. Ele fez um papel que muitos ministros não fizeram na época. Enquanto a elite ministerial estava toda a favor de Hitler, ele preferiu morrer, mas se opôs àquilo, porque a guerra, o cristão não pode apoiar isso. Ah, mas não, irmão, o cristão, ele sempre tem que estar em favor da vida. A outra nação que ele vai denunciar é a nação dos Amonitas, capítulo 1, versículos 13 a 5. E qual foi o pecado deles? A idolatria. Por causa da idolatria, eles se tornaram cruéis. Então, a idolatria também foi um erro que uma dessas nações cometeu. A outra nação é a de Moabe. E qual foi o pecado da nação, ou a transgressão de Moabe? As mulheres moabitas seduziram o povo de Israel a participar de sua adoração idólatra. Ou seja, há quem pense, olha que interessante, muitos comentaristas estabelecem um vínculo entre essa profecia e a afirmação de 2 Reis 2:26. Por quê? Porque vai dizer o seguinte, que aqueles homens, eles violaram a sepultura, eles não tiveram respeito nem mesmo com os mortos, entendeu? Então, o pecado, a transgressão dos moabitas, nós podemos dizer, irmãos, que foi, além da vingança, também foram pecados de cunho espiritual, de cunho de idolatria, de cunho de sedução. Feito isso, no nosso texto 2, agora, nosso texto 3,
vai falar também dos pecados de Judá. Você acha que Judá e Israel iam ficar livres disso? Não. Então, qual eram os pecados de Judá e de Israel? Primeiro, eles ouviam a palavra que o Senhor falava, mas não davam ouvidos. Ouviam, mas não davam ouvidos ao que o Senhor falava. É aquela coisa, Deus está falando, né? O pai está falando, o filho, não, beleza, entendi. E depois faz tudo o contrário. Era isso o que os israelitas estavam fazendo em relação à palavra de Deus. E isso era um desrespeito total, né, irmãos? Pela palavra do Senhor. Outras coisas, o povo não tinha acordo entre eles mesmo, né? O povo não tinha acordo entre eles mesmo. Por quê? No capítulo 3, versículo 3, vai dizer o seguinte: por acaso andarão duas pessoas juntas se não estiverem de acordo? O texto não se refere a duas pessoas caminhando lado a lado, mas aquelas que estão trabalhando com o mesmo objetivo. O Senhor revela que Israel não estava seguindo com ele no mesmo propósito. Em outras palavras, Deus está indo num propósito, o povo está indo em outro. Isso não acontece mais hoje, né, irmão? Isso daqui não acontece mais hoje. Não, o povo anda tudo no propósito que o Senhor estabeleceu. Isso daqui só nos mostra como nós somos, como eu posso dizer, nós somos tão, nós repetimos as mesmas coisas, né? Outra coisa, o pecado de Israel também foi a opressão. A opressão. Olha o que diz o capítulo 2, versículo 6. Assim diz o Senhor, pelas 3 transgressões de Israel, sim, e pela 4ª não retirarei o castigo. Quais são? Pois vendem o justo por prata e o necessitado por um par de sandálias, né? Esmagam a cabeça dos pobres no pó da terra, pervertem os caminhos dos oprimidos, um homem e seu pai deitam-se com a mesma moça, profanando assim o meu santo nome. Isso não acontece mais hoje, né, irmãos? Esse daqui ficou lá no tempo de Israel, né? Não, irmãos, acontece hoje, né? Vende-se o pobre, oprime-se o pobre, e Deus está falando, olha, não estou satisfeito. Olha o que vai dizer o capítulo, versículo 8. Também se deitam sobre roupas empenhadas, juntos a qualquer altar, e bebem o vinho exigido como multa no templo do seu Deus. Ou seja, ainda colocam preços, né, no culto, ainda fazem do culto um lugar de opressão. Mas, diante disso, o que o Senhor fala que vai acontecer com Israel? No capítulo 3, o Senhor fala que o povo, eles foram ingratos para com o amor e favor de Deus. Isso fica muito evidente na mensagem de Oséias, e Deus mais uma vez retoma. No capítulo 4, nós temos o segundo discurso, né? Que é o discurso que vai falar o quê? Por causa da opressão, dos males e a idolatria geral da nação, eles foram castigados, né? Eles foram castigados. O capítulo 4, ele vai trazer para nós uma mensagem que é a mensagem mais dura de Amós, irmãos. Capítulo 4, ele traz a mensagem mais dura, que ele vai comparar as mulheres de Israel como as vacas de Bazã. Capítulo 4, versículos 1 a 3. Ele vai comparar as mulheres de Israel ao que vai dizer: ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimes os pobres, esmagais os necessitados e dizei
aos seus senhores, trazei-nos bebidas. A comparação pejorativa, referindo-se às mulheres de Samaria, é bastante forte, indicando o poder e a influência das mulheres elegantes na corrupção da vida social e econômica de Israel. Elas viviam para o luxo e para gratificar os desejos da carne, esmagando os necessitados e todos que se opusessem a elas. Hoje também vivemos no meio de uma geração hedonista e injusta. O valor que se dá ao prazer imediato é traduzido por ações inconsequentes que revelam um altíssimo nível de egoísmo. Assim como Deus enviou juízo a seu povo no passado, certamente ele condena esses comportamentos contrários ao seu propósito. Deus pegou pesado, né? E sabe uma coisa que eu acho interessante, irmãos? Geralmente a mulher, ela é descrita na sociedade como símbolo do amor, como símbolo da misericórdia ao próximo, né? Mas o pecado de Israel chegou no nível que quem estava promovendo aquela injustiça social eram as mulheres. Não era nem o povo, os homens, eram as mulheres. Elas estavam seduzindo, usando as suas belezas a fim de seduzirem os homens a oprimir os mais pobres. Eu escrevi um artigo, está para ser lançado, sobre o capítulo 4 de Amós. Quando for lançado, vocês terão mais detalhes, mas esse capítulo 4 é sensacional, viu? Dica, estudem o capítulo 4 de Amós, né? No capítulo 5 ao 6, do 5 ao 6, versículo 14, o julgamento eminente pode ser evitado como? Buscando ao Senhor. Olha que interessante, se lembra lá no começo da aula? Eu falei que o livro de Amós trata da justiça social, e aí muitos hoje, quando vê esse título, né, irmão Carlos, justiça social, fica, meu Deus, lá vai o irmão, esse irmão é de esquerda, esse irmão é disso, é daquilo. E eu disse o seguinte, que a justiça social é um conceito bíblico, irmãos. Porque não existe justiça no homem, a não ser biblicamente falando. Mas qual que é a diferença da justiça social bíblica para a justiça social dos tratados aí de sociologia, antropologia e tal? A justiça social da antropologia vai tratar o homem pelo homem. A justiça social bíblica, ela mostra aqui, ó, vocês são violentos, vocês são escravagistas, vocês tratam as pessoas como coisa e não como pessoas, vocês são vaidosos, são corruptos. E o problema de vocês não é o Bolsa Família, o problema de vocês não é a faculdade para todos, o problema de vocês não é o saca aniversário do FGTS, o problema de vocês é só um. Vocês estão longe de Deus. A justiça social bíblica, ela é isso. Ela aponta que a solução para esses problemas sociais que acontecem no nosso país, e em todos os países, tem um problema. Qual é? O povo não busca ao Senhor. Capítulo 5, versículo 4 vai dizer, buscai-me e vivei. Então, o lugar, se Israel quisesse viver, se Israel quisesse mudança, o que ele tinha que fazer era o seguinte, buscar ao Senhor. E aí vem um texto mais, talvez o segundo texto mais conhecido de Amós. O primeiro é, andarão dois juntos se não estiverem de acordo, e o segundo talvez seja capítulo 4, versículo 12, né, que diz, prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o teu Deus. Esse prepara-te para encontrar com o teu Deus, em outras palavras, Deus está falando, Amós, avisa o povo que eu vou visitá-los na sua injustiça. Eu vou visitá-los na sua iniquidade. Eu vou visitá-los nos seus pecados.
O prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus é nesse aspecto, irmão. No aspecto que o Senhor vem nos visitar, né? E aí, diante disso, Deus ele dá, depois desses oráculos, ele vai dar 5 visões para Amós. Então, Amós, ele é aquele profeta que ele não só profetiza, mas ele vê também. Ele é um vidente, por assim dizer, tá bom? Qual que é a primeira visão? Dos gafanhotos. Os gafanhotos iriam acabar, né, com como eu posso dizer, com a lavoura, com a erva de Israel. E isso, irmãos, nós podemos entender uma coisa, né? Que para Israel, isso daqui era algo muito caro. Por quê? Porque Israel vivia, né? Vivia basicamente da agricultura, ok? Então, isso daqui pegava muito caro para eles. Mas a segunda visão, o fogo do abismo, né? Esse fogo era a justiça de Deus sendo simbolizada no dia do Senhor, porque vai falar assim como Joel do dia do Senhor. A terceira visão fala do prumo. O prumo é um instrumento usado principalmente para verificar se a parede está de acordo. O Senhor estava mostrando para Amós o seguinte: eu vou passar o prumo no meio do povo e vou ver se eles estão de acordo, né? Aí tem uma pausa essa visão, porque aí tem o conflito entre o profeta e o sacerdote de Betel, que é o sacerdote Amazias, né? O profeta agora, ele é acusado, capítulo 7, versículos 10 a 17. Ele é acusado de conspiração. E o sacerdote Amazias ordena que ele volte para ajudar a fim de ganhar a vida e profetizar. Amós se defende dizendo o seguinte, vamos parafrasear, a liderança religiosa, naquele caso, estava tentando se opor ao chamado divino de Amós. Mas, quando Deus tem um chamado divino na vida de uma pessoa, irmãos, pode se levantar Amazias, pode se levantar quem quiser, o Senhor cumpre. O Senhor cumpre. Não, se tem alguém aqui no grupo que tem chamada, mas está difícil, o que vai acontecer? Fique em paz. Se a sua chamada for divina, dentro daquilo que você foi chamado, o Senhor vai cumprir. E Amós se mostra convicto também da sua chamada. Esse é o grande segredo de Amós, né? Que é nós já lemos o capítulo 7, versículo 14, que quando ele vai dizer, eu não era profeta, eu não sou filho de profeta, em outras palavras, eu não sou conhecido, mas o Senhor me chamou, e eu vou falar. Convicção. Irmãos, falta isso para nós. Às vezes, a liderança, às vezes, os grandões estão errados, e Deus está nos mostrando, ou nós temos discernimento e nós não falamos por medo de perder cargos. Meu irmão, tenha convicção, se o Senhor te colocou, e o Senhor mandou você falar, fique em paz. Não vai ser pessoa X ou Y que vai tirar ou impedir o que Deus tem na sua vida. Entenderam? Vamos continuar aqui. Uma vez passando esse conflito, ele tem a quarta visão, que vai falar dos cestos de frutos de verão. Os cestos estavam maduros, indicando o quê? Que o julgamento do Reino do Norte estava próximo, né? E nós sabemos que esse julgamento aconteceu em 722, quando o Reino do Norte deixou de existir, né?
Uma vez tendo essa visão, agora, o que acontece? Amós ele vai dirigir um duro discurso contra a iniquidade de Israel, mais uma vez chamando o povo ao arrependimento e dizendo o seguinte, que o povo estava perecendo porque o povo não estava sendo alimentado pela palavra do Senhor. Pela palavra do Senhor. Então, meus irmãos, o segredo aqui, nesses discursos de Amós, era simplesmente o povo voltar-se para o Senhor. Mas, já indo para o nosso texto 4 e indo para o final desse livraço que é Amós, o Senhor ele traz uma mensagem de esperança no meio dessa mensagem tão dura, tão robusta. Ele vai dizer o seguinte, olha, eu tenho um futuro feliz para vocês. Por quê? Porque eu tenho uma promessa para Abraão. Irmãos, e Deus ele não deixa de cumprir a sua palavra. Se o Senhor prometeu, ele cumpre. E o Senhor prometeu a Abraão que jamais esqueceria do seu povo. Então, o povo foi para o cativeiro, mas ficou um remanescente. Então, o que nós podemos dizer? Nós podemos dizer o seguinte, que Deus, dentro dessa mensagem tão dura, ele tinha o controle. A ira de Deus é diferente da minha e da tua ira, que é descontrolada, não. A ira de Deus ela é sempre banhada com o seu amor e com a sua misericórdia. Por quê? Porque o Senhor jurou que a glória de Israel não deixaria de existir, né? E como conclusão, o povo, o Amós, ele compreende a sua chamada tão dura, né? Ele compreende o seu ministério tão pesado, mas mesmo assim ele cumpriu com esmero. Amém? Podemos continuar? Amém. Vamos continuar então aqui. Meus irmãos, agora avançando, nós temos aqui o profeta Obadias e o profeta Jonas, né? O profeta Obadias e o profeta Jonas, o livro do profeta Obadias é um livro bem interessante, tá bom? E a lição de número 2, a lição de número 1 aqui desse texto, da lição 6, o texto 1, nós basicamente vamos trilhá-lo dentro respondendo essas 6 perguntas. O que, quem, quando, por quê, quem, onde. Tá bom? Então vamos lá. Fala, irmão Marcelo. Fala. Acho que ele levantou errado. Vamos lá então. Vamos entender Obadias. O que é o livro de Obadias? O livro de Obadias é o menor livro do Antigo Testamento. Ele contém apenas 21 versículos e está relacionado com a ruína de Edom. Tá bom? É identificado apenas como visão de Obadias. O seu conteúdo é basicamente dividido em 4 partes. A primeira parte, versículo 1 a 9, o profeta descreve a ruína completa dos edomitas. Nações se reuniriam para destruir seus palácios inexpugnáveis. A segunda parte indica as causas do castigo de Edom, sua violência injustificada e a falta de compaixão por Israel no dia da sua calamidade, né? Versículos 10 a 14. Em seguida, a terceira parte, Obadias utiliza a expressão o dia do Senhor, mais uma vez, relacionando-o ao castigo retributivo de Deus contra Edom, contra todas as nações que se opuseram a Israel, versículos 15 a 16. E por fim,
A mensagem final faz uma ligação entre a ruína de Edom e a restauração de Israel, que é o versículos 17 ao 21. Então, o livro é dividido nessas 4 partes. Quem foi o autor de Obadias? O autor do livro é conhecido apenas como Obadias, ou Obadia. Seu nome significa servo ou adorador do Senhor. Não há outras informações a respeito desse profeta, pelo menos 10 personagens com o mesmo nome são citados no Antigo Testamento, principalmente em 1 Reis e 2 Crônicas. Então, existe 10 Obadias, tá bom? No Antigo Testamento. Porém, não é possível fazer uma ligação entre algum desses nomes e o autor do livro. Obadias era um nome extremamente comum entre os hebreus. É como se fosse João, Pedro, Paulo, Francisco, né? Jesus. O nome que minha esposa adora, ela é professora, ela ama os alunos com o nome de Pedro, Rafael, são todos alunos quietinhos, né? Obadias era um nome extremamente comum, portanto, não há como duvidar de que tenha existido um profeta com esse nome. Há uma tradição, tá bom? Isso é uma tradição talmúdica. Eu acho que alguém aqui já ouviu, já leu, já viu gente pregando, mas, gente, isso é tradição, tá bom? Sérgio, eu posso, numa pregação, trazer um dado de tradição? Você pode, mas desde que você deixe os irmãos cientes que é tradição, não tem como afirmar. A tradição diz que esse Amós era o mordomo do rei Acabe de Israel, que escondia os profetas, mas não há fundamento histórico para essa associação. Alguém aqui já ouviu em pregação ou já leu algo do tipo? De que esse profeta Obadias era o mordomo de Acabe, a irmã Cida? Eu estou falando isso, irmãos, porque tem pregadores, principalmente na internet, o William também já, que... E eu já ouvi também pregações, a pessoa afirmando, volta a dizer, você vai pregar na sua igreja, inclusive, quinta-feira vamos começar o nosso curso de hermenêutica, e um dos pontos que nós vamos trabalhar é isso. Eu posso citar uma tradição na minha pregação? Eu posso, mas desde que eu coloque, irmão, é uma tradição, não há nada histórico. Então podemos sugerir, trabalhar com essa suposição, tá bom? Então, quando há uma absoluta falta de dados que permite datar o livro com relativa precisão. Existem 3 teorias. A data mais antiga coloca o livro no reinado de Jeorão, entre 848 a 841, período em que os edomitas escaparam ao controle de Israel. Está lá em 2 Reis 8, do 20 ao 22. A data pré-exílica mais recente situa a agressão mencionada por Obadias no reinado de Acás, em 731 a 714 a.C., quando o reino de Judá foi atacado por uma coalizão de nações. Está lá em 2 Crônicas 26, 16 a 19. E existe a teoria pós-exílica, que situa o livro por volta de 585 a.C., após a queda de Jerusalém diante da Babilônia, com uma vaga referência a Salmo 137, versículo 7. Outras variações desse ponto de vista colocam a agressão dos edomitas pouco antes do tempo de Neemias, por volta de 450 a.C. Essa visão pós-exílica é preferida por diversos estudiosos que acreditam que Obadias citou vários versículos de Jeremias, né? Jeremias 49, do 7 ao 22. Por outro lado, também é possível que Jeremias é quem cite Obadias, pois contém alusões a Isaías e Miqueias, uma vez que sua profecia é mais informativa que o conciso pronunciamento de Obadias. Então, isso são suposições das datas, tá bom? Nós não temos como
definir, colocar uma data. Até o irmão Antônio Sebastião trabalha aí as questões das datas aqui. Então, é isso. Por que foi escrito? A mensagem de Obadias é dirigida a um povo que se regozijava com a destruição de seus irmãos. Então, no contexto de seu pequeno livro, Obadias oferece uma mensagem de esperança aos habitantes de Judá, mostrando que Deus não havia abandonado sua herança e que Deus traria juízo para os edomitas. É aquilo, irmãos. O livro é pequeno, é dirigido a outro povo, mas a mensagem é quase a mesma. Justiça social. Eu não posso me alegrar com a injustiça, com a destruição de outra pessoa só porque ela é uma inimiga, não fala a mesma linguagem, não tem a mesma ideologia, não tem o mesmo pensamento. Como cristão, eu sempre tenho que estar ao lado do bem, da verdade, da justiça. A quem foi dirigido? Embora o conteúdo do livro seja uma profecia contra Edom, a mensagem é dirigida principalmente aos israelitas e os consola com a promessa do constante cuidado de Deus por eles e com o anúncio de restauração que lhes haveria de chegar no dia do Senhor. Onde, considerando que o conteúdo de Obadias pode estar relacionado com diversos períodos em que Israel enfrentou dificuldade com seus inimigos, incluindo seu cativeiro, é possível admitir que o profeta tenha escrito seu livro no próprio território de Israel ou Judá, dependendo do ponto de vista. Feito isso, nós temos algumas questões a respeito dos edomitas para tratar, né? E o versículo que eu quero pegar aqui como chave é o versículo 3, que vai dizer: a arrogância do teu coração te enganou, ó tu que habita nas fendas dos penhascos. Edom habitava em Seir. O que era Seir? Seir era uma cordilheira de montanhas rochosas. E na época que morava em montanhas e tal, eram cidades, eram com certeza povos que habitavam mais seguro. Então, ali estava a capital Sela, chamada mais tarde de Petra, cidade praticamente inexpugnável. Do alto das suas rochas escarpadas, os edomitas se vangloriavam de ter feito seu ninho nas estrelas. Jamais aquela cidade fora saqueada. Eles se sentiam seguros, blindados por uma fortaleza natural. Porém, a soberba deles foi o que levou ao fracasso. Onde o orgulho levanta sua bandeira, a derrota total é inexoravelmente imposta. É uma mensagem de alerta para nós, né, irmãos? Contra o orgulho, contra a nossa avareza, né? O versículo 15 vai falar do dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? A expressão dia do Senhor, em geral, se relaciona com eventos que trazem o juízo de Deus sobre as nações, a quem também acontecerão no final da história deste mundo. Especificamente em Obadias, a expressão refere-se claramente ao dia de acerto de contas com Deus, não apenas para com os edomitas, mas para todas as nações. Portanto, não é um dia de 24 horas. O dia do Senhor, ele fala do futuro, mas ele também vai acontecendo à medida que a história vai acontecendo. Ok? Tranquilo? E para finalizar esse livro de Obadias, o Senhor faz uma promessa. O versículo 21. Os vencedores subirão ao monte de Sião para julgar o monte de Esaú. Pode ser uma referência àqueles que Deus escolheu como libertadores de seu povo, tais como Zorobabel, Esdras, Neemias e Judas Macabeus, que libertou o povo contra a invasão seleucida no período interbíblico. Alguns pensam que esses vencedores são todos os que voltaram do cativeiro e executaram o juízo sobre os edomitas. Então, esse texto aqui,
ele aponta para um momento histórico, mas ele também aponta para um momento, vamos dizer assim, um momento futuro, que é o quê? Nós não podemos tomar essa referência como algo que já aconteceu no sentido de quê? Porque nós sabemos que esses vencedores também se manifestarão na teocracia quando Cristo reinar nessa terra no milênio. Então, seria uma mensagem aí futurística para Israel, Tranquilo? Alguma dúvida? Não? Então vamos para Jonas. Chegamos em Jonas. Em Jonas, eu acho que, na minha opinião, Jonas é o profeta. Eu sempre coloco que Jonas é o profeta mais mal compreendido da Bíblia. Por quê? Primeiro que as pessoas não entendem o porquê que Jonas não quis ir para Nínive. Jonas não quis ir para Nínive, irmão, por medo. O medo de Jonas era um medo egoísta no sentido de que ele não queria que aquele povo se salvasse. Entendeu? Não era medo de ser morto, não era isso. Mas vamos adentrar nessas questões respondendo as nossas 6 perguntas. O que é o livro de Jonas? Jonas, ele é um livro peculiar. Por que é um livro peculiar entre os profetas menores? Devido, vamos dizer assim, à discussão que há em torno do livro de Jonas. Alguns o consideram um relato mais histórico do que profético, que dá ênfase à experiência do profeta e não tanto aos oráculos divinos pregados por Jonas. Se nós analisarmos por esse ponto, é verdade. O livro contém um breve registro dos pronunciamentos do profeta. Entre os teólogos, há pelo menos 2 posições bem distintas quanto ao conteúdo do livro. Primeiro, alguns acreditam que Jonas foi escrito por volta do 3º século a.C., por algum autor anônimo, como uma espécie de narrativa, cujo único objetivo é apresentar lições espirituais aos israelitas. Ou seja, não é uma história real. Eu, particularmente, meu irmão, defendo que é uma história real, tá bom? Em um dos livros bíblicos, o livro de Jonas é um dos livros bíblicos mais atacados pela crítica liberal. Por quê? Porque eles vão falar que é impossível a pessoa viver na baleia. E daqui a pouco eu quero trazer algo sobre isso. Eu separei aqui um artigo que aconteceu. E até não sei se vocês acompanharam agora recente no Chile, um surfista foi engolido também por uma baleia, enfim. Né? No caso ali ele foi cuspido na sequência, mas o artigo que eu vou trazer é uma história verídica de uma pessoa que ficou um tempo muito grande dentro da baleia. Os teólogos conservadores, e eu me encaixo nisso, no entanto, veem os acontecimentos nele relatados como fatos verídicos, uma vez que o profeta é mencionado também em 2 Reis 14, 25. Então, Jonas também, além dele ser citado no seu livro, ele é citado por Jesus, ok? Em Mateus, e ele também é citado em 2 Reis 14, 25. Então, se vocês podem anotar isso daí. Tendo exercido seu ministério profético no reinado de Jeroboão II, ou seja, ele foi contemporâneo de Amós. Como Jonas não fosse, caso Jonas não fosse uma personalidade histórica, Jesus não teria usado o arrependimento dos ninivitas como exortação ao povo de seu tempo. Está lá em Mateus 12, 41. O livro também é uma mensagem destinada aos gentios,
demonstrando o interesse divino por todos os outros povos, além das nações israelitas. Então, é aqui que pega-se Jonas. Jonas, ele era extremamente nacionalista, o famoso patriota. Ele era um judeu, um israelita legítimo. E na concepção humana de Jonas, era inviável Deus salvar um povo como os ninivitas, ok? Nós também somos assim, né, irmãos? Às vezes nós olhamos para algumas pessoas e falamos assim, essa pessoa não merece a salvação. Você já falou isso olhando para alguém? Essa pessoa aí não merece ser salva. Meu irmão, a salvação é de Deus, o amor de Deus, ele é difícil de nós compreendermos. Porque às vezes a pessoa que eu olho e digo que ela não merece, ela é a pessoa que experimenta a salvação e que é salva. Quem foi Jonas? Vamos falar um pouquinho de quem foi Jonas, né? Quanto à sua autoria, persiste a mesma divisão entre liberais e históricos. Primeiro, os liberais, definem um autor específico, não definem um autor específico e afirmam que nunca existiu um profeta chamado Jonas. Isso é a autocrítica que vai dizer, tá bom? Mas eu não concordo com isso. Outros estudiosos bem coerentes em suas pesquisas reafirmam a existência do Jonas histórico e o consideram o verdadeiro autor do livro, mesmo tendo sido escrito em grande parte na terceira pessoa. Jesus também o menciona como um sinal de sua morte e ressurreição, o que confere muita credibilidade à posição histórica. Então, o que vale, eu acho assim, a maior prova de que o livro de Jonas é histórico e real foi a citação que Jesus fez. Jonas foi um profeta galileu, nascido em Gat-Éfer, próximo a Nazaré, né? Isso é muito interessante, por quê? Porque nós vemos que Jonas, ele se identifica muito com o seu tempo, né? E com, vamos dizer assim, e com o judaísmo, o judaísmo da sua época. Esse judaísmo preconceituoso, nacionalista, que todas as nações não prestavam, só eles, e é o sentimento de Jonas, né? Nós somos frutos do nosso tempo também, né? A data igual, quando foi escrito? A data igualmente é motivo de controvérsias entre posições liberais e conservadoras. Tomando-se o livro dentro de seu contexto histórico, teólogos conservadores situam a produção da obra por volta do ano 750 a.C., ou seja, durante o reinado de Jeroboão. Assim sendo, Jonas foi contemporâneo do profeta Oséias no reino do norte, né? E do profeta Amós também no reino do norte. Só gente de peso, né? Enquanto os comentaristas liberais colocam o livro apenas como um relato alegórico, situando-o no período entre as datas de 350 a 200 anos antes de Cristo. Por que isso? Porque eles vão falar que nesse período interbíblico, período das crônicas e tal, o livro foi escrito como uma lição de que Deus ama todos os povos. Em geral, os judeus consideram a obra uma produção histórica, como se pode observar em alusões a Jonas nos livros deuterocanônicos de Macabeus e Tobias, além das menções do historiador Flávio Joséfo. Então, assim, o que pesa para os liberais? Primeiro, a citação tanto em Macabeus como em Tobias e do próprio Flávio Joséfo. Então, a tradição judaica considera o livro de Jonas um livro histórico. Por que foi escrito? Muitos escritores ao longo da história se empenharam no estudo desse livro para dele extrair sua essência. Aí eu quero citar alguns. Jerônimo, um dos pais da igreja,
Acreditava que Jonas foi escrito para incentivar os israelitas ao arrependimento. Se os ímpios ninivitas podiam ter uma reação positiva à pregação profética, os israelitas, como povo de Deus, deveriam ter a mesma atitude. Nós podemos fazer uma aplicação para nós, né? Se às vezes o ímpio tem uma atitude de arrependimento, nós também devemos ter essa mesma atitude. Outros teólogos ressaltam a narrativa de Jonas como uma demonstração do interesse missionário de Deus de alcançar o universal todos os povos. Eu acho que quem é das antigas e tal deve ter crescido, já escutado pregações de Jonas nessa temática, né? Dá um joia aí quem já escutou. O livro de Jonas como um livro que mostra o interesse de Deus, o interesse missionário de Deus em salvar todas as pessoas. É a maioria. Assim, mais uma vez, se demonstra claramente aos israelitas que a salvação é uma dádiva de Deus a todos os povos. Então, qual que era a dificuldade de Jonas como um nacionalista, um patriota? Entender que a salvação não era só dos judeus, não só dos israelitas, mas de todos. E mesmo que esse povo fosse os ninivitas, né? Deus é o principal personagem do livro. Tanto a mensagem inicial quanto a final apresenta o próprio Deus falando. Suas ações permeiam todo o livro e ele está sempre por trás de todos os acontecimentos narrados. Então, se tem um livro que tem Deus envolvido, assim, do começo ao fim, é Jonas. A Bíblia toda é a palavra de Deus, não contém, é. Mas, por exemplo, Jó. Eu falo sempre que Jó é um livro difícil de pregar, por quê? Porque Jó tem muito mais pensamentos de Jó e seus amigos do que pensamentos de Deus. Deus não compactou quase nada com os pensamentos tanto de Jó como dos amigos de Jó. Já o livro de Jonas, não. É um livro que do início ao fim tem o pensamento de Deus. Qual o pensamento de Deus? Salvar todos os homens. Salvar todos os homens. Né? A quem foi escrito? Primeiramente, a mensagem é destinada aos moradores de Nínive, uma das maiores e mais importantes cidades da época. Deus é santo e não pode tolerar o mal. O livro de Jonas inicia com a descrição da maldade dos ninivitas. Capítulo 1, versículo 2, né? Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. A cidade de Nínive, né, ela era a capital do Império Assírio, né, nessa época. Ela não era a capital do Império Assírio, mas na época podia ser considerada uma metrópole importante, com cerca de 120 mil habitantes aproximadamente. Então, veja só, mesmo Nínive não sendo a capital do Império Assírio, era uma cidade consideravelmente grande. Tem cidades do interior que não tem 5 mil habitantes, né? Imagina 120 mil habitantes. Nínive foi local de muitos palácios reais desde a antiguidade, conforme historiadores da época. Foi elevada à condição de capital apenas no reinado de Sargão II em 722 a 702 a.C., ou seja, já no final da destruição de Israel. Alguns autores consideram que Nínive incluía diversas cidades menores ao seu redor. Era uma cidade extremamente maldosa, que tinha o hábito de matar e tinha o hábito de subjugar os seus inimigos. Né? Por certo, o Senhor tinha em mente outros destinatários para a mensagem de Jonas. E quem que são esses? Primeiro, o próprio profeta, um nacionalista extremado que não queria estender a outras nações a misericórdia de Deus, muito parecido conosco, né? O povo israelita que se considerava os únicos dignos de salvação, e a igreja hoje, ressaltando que o método divino de salvação ainda é o mesmo, ou seja, não é uma conquista do ser humano, mas uma dádiva de Deus. Então, olha quantas lições em Jonas. Onde foi escrito? Considerando que Jonas tenha vivido no reinado de Jeroboão II,
né, um expressivo governante do Reino do Norte, o livro provavelmente foi escrito nesse território. Então, basicamente, é isso. O livro de Jonas, ele basicamente é dividido como a chamada de Jonas, que tem como objetivo pregar para a grande e próspera cidade de Nínive, a desobediência de Jonas, né, que resulta naquilo que nós conhecemos como o seu lançamento ao mar e ele ser engolido por um grande peixe. E aqui eu preparei para vocês um texto e eu quero ler para vocês. Olha que interessante. As pessoas, às vezes, elas falam assim, é possível naturalmente se repetir a experiência de Jonas de ser engolido por um grande peixe? Quem acha que sim, dá um joinha aí. Quem acha que não, dá um joia para baixo, né? Será que já aconteceu isso na história? Na história, existem pelo menos três casos, e eu vou contar para vocês. Irmã Alesca, você levantou a mão, você quer falar? Eu acho que ela levantou por engano. Não, foi engano, sem querer. Tá certo. Bom, mais 10 minutinhos nós já estamos terminando a aula, irmão. Ó, vamos lá. O primeiro caso foi de um pescador chamado James Bartley. Ele ficou desaparecido por muito tempo. O que acontece? Isso aconteceu em fevereiro de 1891, quando o baleeiro Star of the West encontrava-se na altura das Ilhas Malvinas, e aí o barco foi atingido, né, ali por um movimento de uma baleia cachalote, e sendo assim o barco caiu na água e um deles desapareceu. O que aconteceu? No dia seguinte, no dia seguinte, ao içar o estômago da cachalote que eles haviam capturado, qual foi a surpresa dos pescadores? Notaram que no interior do estômago do grande cetáceo havia um ser vivente, dando sinais espasmódicos de vida. Quem era? James Bartley. O pescador que havia desaparecido estava ali inconsciente. Rapidamente, cheios de alegria, transportaram-no para o barco e tudo fizeram para recuperá-lo, sendo bem-sucedidos. Durante alguns dias, Bartley delirou e nem mesmo conseguia proferir palavras inteligíveis. Isso nós vemos o tamanho do milagre que Jonas experimentou, né? Ao fim de 3 semanas, recobrou as forças e a razão, podendo assim narrar o que lhe sucedera. E sabe o que ele disse? Ele só lembrava da sensação do golpe da cauda que precipitou o barco na água, depois se sentiu deslizando por uma substância lisa que parecia mover-se e o que fazia avançar. Percebeu então que fora tragado pelo grande cetáceo e sentiu-se horrorizado, né? Estava certo de que respirava, mas o calor intenso e a imobilidade forçada fizeram com que perdesse os sentidos, só recuperados vários dias depois do resgate. Esse foi o primeiro caso. Segundo caso, também aconteceu em 1912. O capitão Charles Thompson, de Miami, na Flórida, Estados Unidos, avistou no seu barco um dia em que estava pescando em alto mar as barbatanas de um monstro enorme que fendia as ondas. Ele foi atrás dessa cachalote, dessa baleia. O que aconteceu? Algo semelhante, né? Algo derrubou e ele foi tragado, tá bom? Ele foi tragado. Depois de algum tempo, ele também foi resgatado e basicamente a mesma situação. Em 1955, jornais japoneses também relataram que tinham encontrado o corpo de um rapaz de 13 anos, vestido com calça e camisa, dentro de um grande peixe apanhado perto da cidade de Nagasaki. Bom, então, vejam só, não dentro da história está mostrando aí casos
de pessoas que foram engolidas por baleia e sobreviveram, né? Então, o caso de Jonas é possível sim ser reproduzido, né? E claro, nós estamos falando de Deus. E para finalizar essa aula nossa sobre esse profeta Jonas, Jonas ele vai lá, ele prega, e você acha que ele fica feliz com o povo se convertendo? Não, ele fica triste. Por quê? Porque Jonas esperava que ao terminar de pregar a mensagem, o povo de Nínive fosse destruído, né? E assim a mensagem dele seria eficaz. Mas na verdade, irmãos, a mensagem de Jonas foi eficaz. Por quê? Porque Deus, por meio de Jonas, salvou uma nação inteira, né? E Deus quer nos usar também, a fim de que nós possamos proclamar a mensagem de salvação. E você, meu irmão, é o Jonas de hoje, é o obreiro de hoje. Então não se acovarde, não seja egoísta também, tá bom? Porque Jonas foi bem egoísta. Não seja egoísta. Fale da salvação ao próximo sempre que for possível. Amém?